Vamos começar do início de 2019. Tá. Vou voltar lá no início, que Claro. você estava na Patrocinense, Sim. né? Sai da Patrocinense Sim. e como é que surge esse convite do Manaus? Primeiro, como é que foi essa saída da Patrocinense? Sim. Deixou o Campeonato Mineiro, Aham. que é digamos, a sua casa, Aham. onde você está acostumado, Aham. para ir para esse tour, né? Sim. Viajar até o norte do Brasil, Sim. ir lá para a Floresta Amazônica e Aham. chegar na Manaus. Então, eu assumi a Patrocinense em dezembro, mais precisamente dia 27 de dezembro, com um grupo já formado pela diretoria e pelo o treinador anterior que Então, você saiu. não chegou a formar o grupo da Patrocinense desse Não, momento? não. Aí cheguei lá em dezembro e começamos o campeonato, fizemos uma excelente campanha, diga-se de passagem, né, que eu saí do Patrocinense em quarto lugar, né, depois de uma derrota lá em Nova Lima. Só pra dar. Onde você estava, deixa a Patrocinense em quarto lugar? Deixamos a Patrocinense em quarto lugar, mas a diretoria resolveu fazer uma mudança no comando técnico da equipe. Logicamente que para mim foi uma surpresa muito grande, não nego, né? Fiquei bastante chateado, aborrecido com aquela situação e vim para casa, né? E não me senti assim, da forma que eu saí, uma forma justa. E para dizer um termo bem que a gente usa muito, eu não queria ficar em casa lambendo as feridas, né? Porque a gente fica magoado dessa questão de se obter o resultado e às vezes por um motivo ou outro a pessoa não aceitar a sua forma de trabalhar, né? Que é uma forma realmente correta, né? Ali comigo, todo mundo que trabalhou comigo sabe que comigo é desempenho, né? O jogador tem que desempenhar, não adianta, não joga com nome, não joga porque é o maior salário, tem que ter desempenho e às vezes você mexe em algumas situações que às vezes não agrada a todos. Mas futebol, né? É o futebol. Então, assim, mas é a minha forma de ser, desde né, da minha formação como homem, né, o que eu recebi da minha família, são esses valores e vou em frente, seguindo esse lema. E realmente isso aí parece que, né, a diretoria não agradou por algumas contratações que eles fizeram lá, queria que jogasse. E mesmo com o resultado, eu fui demitido e cheguei com 10 dias em casa, bastante chateado, não nego, né? E recebi essa proposta de trabalho lá. Então, assim, como a gente sempre fala no futebol, né? Até bíblico isso, né? Os humilhados serão exaltados, né? Então, eu não queria ficar naquela situação, achei muito injusto, mas não queria ficar em casa lamentando. E fui com muita força para Manaus. O convite veio através do supervisor e gerente de futebol que já tinha trabalhado comigo no Uberlândia, que é o Ângelo, né? Ele conhecia meu trabalho e perguntou se eu estava disposto, e eu te digo assim, com toda sinceridade, foi muito mais em função do que aconteceu no Patrocinense que eu aceitei e fui mesmo encarar aquele desafio, tudo diferente, tá? Tudo diferente. E aí você chega numa região que é completamente diferente da região sudeste. Sim. O futebol que é completamente diferente. Sim. Como é que foi essa fase de adaptação? Sim, em todos os sentidos, alimentação, clima, o jeito de jogar, a forma de atuar, a condição de trabalho dentro do dia a dia e a forma de lidar com os jogadores, com a diretoria. Então, assim, tudo foi uma novidade muito grande para mim. E o time o time que era bicampeão não conseguiu classificar nem para o primeiro turno, né, do Campeonato Amazonense. Então, assim, por outras linhas, acabou que isso foi bom, que eu fiquei 10 dias fazendo uma intertemporada, tive muito tempo para conhecer os jogadores, da convivência com a diretoria e impor, eu acho assim, pela experiência que a gente tem de vida, a gente sabe quando você vai para o lugar, você tem que se adaptar ao meio. Não adianta você chegar e querer impor uma forma de trabalhar, sendo que o meio já está acostumado há anos e anos daquela forma. Então, bastante cuidado, bastante cautela, a gente foi aprendendo a conviver. Diga-se de passagem, eu encontrei uma diretoria muito participativa, que não mede esforços, realmente, esses 6 anos, não é à toa que o Manaus conseguiu a ascensão que tem hoje, né? Uma diretoria muito atuante, presente no dia a dia, jogadores com muita qualidade técnica, muito aguerridos, né? E faltava alguma coisa, que era entender o jogo, né? Faltava alguma coisa dentro da parte tática, de entender a parte tática do jogo. Algumas inovações que eles não tinham lá, eu consegui
levar, que são preleções com software, com animações no Tactical Pad, e eles tiveram uma assimilação muito grande na questão didática, de entender aquilo, e compraram a ideia de jogo, né, que foi muito importante. E outra coisa que eu ressalto, assim, eu sempre tive muita vontade de trabalhar no time para propor o jogo, porque você conhece a minha trajetória, assim, eu sou um treinador que joga para frente, meu time... Até uma questão de sobrevivência, tem que estar feliz, o time tem que estar fazendo gol. Então lá, o Manaus é um dos grandes lá da capital. Então isso aí, né, me deu assim, a possibilidade de propor jogo. Nós, a partir da minha chegada, nós fizemos vocês devem estar lembrados, nós fizemos uma série, maior série invicta do Brasil, né? É, isso que eu ia te falar, a campanha do título estadual vem também com uma invencibilidade a partir da sua chegada. Exatamente, 21 jogos invictos, nós somos campeão do retorno e campeão do campeonato estadual. E, consequentemente... Estender uma série para a Série D, né? Exatamente. Estender essa série até a perda da invencibilidade do São Raimundo. São Raimundo. Jogo de ida das oitavas de final, que era a terceira fase. Sim. Teve a primeira fase de grupos, teve o primeiro mata-mata, tudo invicto. E aí, nesse primeiro jogo do São Raimundo lá, você perdemos de 1 a 0. Mas vamos voltar aqui no título. Me fala desse título estadual, que é para o Manaus, como você disse, um tricampeonato, mas para você é um título o primeiro estadual, né? de primeira divisão, é a primeira vez. Sim. Como foi conquistar isso? Primeiramente, assim, a gente tem uma ideia, como a gente está no Sudeste, do campeonato Norte e Nordeste, que é desorganizado, não. O campeonato do Norte e Nordeste, pelo menos que eu disputei, assim, não tem jogo fácil. Nenhum placar que nós fizemos durante a trajetória depois da nossa chegada foi um placar dilatado, são sempre placares, assim, jogos muito difíceis de decidir no final. Então, assim, o campeonato, pelo menos lá, diferente daqui de Minas Gerais, tem Atlético Cruzeiro, que são, né, lá tem pelo menos 4, 5 postulantes ao título, né, que tem, a gente não pode deixar de ressaltar que o Nacional é o maior campeão, com 30 e tantos títulos. Fast Clube é um clube, Nacional é um clube centenário, parece que o Fast também, Rio Negro, quer dizer, Princesa de Solimões, e tem o Iranduba também, todos os times, assim, parece que são 5 times da capital e 2 do interior, 6 times da capital e 2 do interior, são 8 times. Então, assim, jogos muito difíceis, tivemos a sorte de ter campos bons, por incrível que pareça, os estádios são muito bons, haja visto da Arena da Amazônia, e a Arena da Colina e o Zamit. Então, assim, foi um campeonato difícil de ser ganhado e conseguimos E eu confesso, né, que naquele momento, assim, eu achava que pelas dificuldades de tudo, né, eu achava que já estava chegando o final do meu ciclo ali. E aí, com isso, eu até surgiu até algumas propostas e tudo, e no jogo final nós jogávamos por 2 resultados iguais, e o primeiro jogo nós ganhamos do Fast de 2 a 0, e o segundo jogo estava 0 a 0, nosso título praticamente na mão, e faltando 10 minutos para terminar o jogo, a torcida em peso gritando, fica Fajardo, foi 10 minutos aquele negócio, e aquilo lá toca a gente, né, apesar de a gente ser profissional, a gente vê o reconhecimento vindo das arquibancadas, e eu achei que, aí foi bacana, foi invasão de torcida, né, comemoração de título, e renovei para mais o campeonato da Série C e Copa Verde. Então, assim, foi uma experiência boa, né? Uma experiência difícil, como você me perguntou, de muito sacrifício por estar numa região do país, longe da família, né? Mas, como eu te falo, nada é por acaso, né? Acabou que precisou de acontecer uma série de situações adversas para a gente poder buscar alguma projeção lá no norte do país. E aí teve uma transição muito rápida, né? Acabou o estadual, Série D já batendo na porta, sim. E você teve pouco tempo até para reformular o elenco, a gente conversava aqui por telefone, né, mensagem do WhatsApp, o que você ia bolar e tentar fazer para tentar manter o embalo e conseguir o acesso, que acabou conseguindo, mas principalmente, né, essa invencibilidade, que já sustentava há muito tempo e já estava correndo cabeça a cabeça, sim, no Brasil, com times do Sudeste, sim, e tal, sustentando a invencibilidade. Uhum. Chegou a ficar você e o Carille, os dois técnicos invictos do Brasil. Sim, exatamente. Foi o mesmo time, na verdade, nós não fizemos nenhuma contratação. Esse time, diga-se de passagem, esse time que foi tricampeão, pelo menos 8 jogadores já vêm do primeiro título. Então, quer dizer, é um time que já se conhecia, um time que adaptou o sistema de jogo dentro do campeonato estadual
Aí nós tivemos uma chave lá de cima, né? A primeira chave, saímos em primeiro lugar e foi os mata-matas, né? Pegamos o Real Ariquemes, fizemos 2 vitórias e aonde perdemos a série invicta, né? Apesar de ter sido a maior série invicta do país, né? Perdemos lá para o São Raimundo. Você chegou a temer por essa classificação? 1-0 São Raimundo. Sim. Lá, São Raimundo time tradicional lá do Pará. E realmente começou a complicar um pouquinho. Na verdade, isso pode causar um revés na cabeça do jogador, né? Que estava confiante lá em cima, o que você sempre fala. A invencibilidade é boa porque isso te dá confiança, te dá a certeza de que o trabalho está sendo bem feito. Mas e aí, vem essa primeira derrota na ida de mata-mata, como é que você recuperou? Foi difícil. É uma excelente colocação tua, o jogador é físico, técnico, emocional. A gente não tinha perdido. Então, quer dizer, nós perdemos na hora difícil, né, de 1-0. Então, quer dizer, te digo, foi o jogo mais difícil que nós tivemos em toda a caminhada, o jogo da volta contra o São Raimundo, que já foi campeão da Série D, um time muito experiente, um time de bons jogadores. E foi 1-0 também, né? E acabou que nós passamos por outra fase nos pênaltis. Então, até o gerente que me levou falou, olha, isso aí é um bom sinal, é sinal que nós aprendemos a conviver na dificuldade, coisa que esse grupo ainda não tinha. Eu acho que isso aí, de certa forma, vai ser útil lá na frente. E ele tinha razão, né? Porque depois do São Raimundo... Veio o mata-mata do acesso. Como é que foi essas quartas de final, conquistar esse acesso? E, aliás, contra uma equipe também tradicional. Olha, é o que eu digo, assim, vamos só botar, lógico, futebol, a gente está vendo o Flamengo aí, né? O investimento, a gente vê os times de maior investimento, estão sempre chegando. Só para você ter uma ideia, o Caxias, ele tinha 4 vezes mais o valor da nossa folha salarial. Isso aí, né? Você imagina bem, tinha jogador do Caxias que ganhava igual jogador da Série B, 25, 20 mil. Nem a metade do nosso jogador não ganhava. Então, assim... Mas isso é uma particularidade, né? Mas o jogo, nós fazemos o jogo em casa e até então nós tínhamos naquele jogo contra o Caxias, a melhor campanha da Série D também. Então, tivemos você vê as dificuldades que foram, né? Nós atravessamos o Brasil, nós gastamos 22 horas para sair do Amazonas para ir para o Rio Grande do Sul. Isso tem espera em aeroporto, atraso de voo, todos os imprevistos. Assim, se bem, como eu te falei, a diretoria é muito participativa. Ela fez de tudo. Por exemplo, nós fomos para Brasília, de Brasília para São Paulo, ficamos em São Paulo no hotel, descansamos lá para esperar o voo para chegar em Porto Alegre, descansamos em Porto Alegre, pegamos um ônibus que Caxias fica 1h30, 2 horas Que é a melhor logística, né? Porque se for usar direto em Caxias ali, às vezes está fechado, exatamente, não tem teto, exatamente. Aí você fica esperando mais aeroporto. Exatamente. Só a curiosidade, saímos 4 horas da manhã de Manaus e chegamos às 2 horas de manhã no hotel em Caxias. E aconteceu um episódio, né, que vocês devem saber, né? Nós saímos também de 36 graus e caímos 5 graus. E a gente preocupado com aquilo, né, vendo toda hora a temperatura. E aconteceu um episódio lamentável lá no jogo. Foi até muito divulgado por todo mundo, a torcida do Caxias, nós chegamos na véspera lá, a torcida do Caxias, ela acampou em frente ao hotel e ficou soltando foguete na véspera do jogo, de 2 horas da manhã até as 7 horas da manhã. Então, quer dizer, os jogadores não dormiram, e como a gente sempre fala, né, você tem que fazer do limão a limonada, né? Então, quer dizer, aquilo tudo, a gente aproveitou aquilo tudo, né? Eu notei no dia do jogo, os jogadores muito cansados da viagem, não dormiram e tudo. E aí o que acontece? São as coisas do futebol. Fizemos uma boa partida lá, foi 1-0 só, né? Tivemos chance até, mas no final do jogo, aos 48, o segundo tempo, o Caxias teve um pênalti a seu favor e errou, né? Então, quer dizer, aquilo lá, queira ou não, como nós estamos falando, né? Que o jogador físico, técnico, emocional, aquilo lá, tipo assim, porra, tá para nós. Vai dar. E aí, cara? E aí, nisso, vocês vêm arrastando gente, né? Sim. O Manaus vem construindo essa campanha na Série D e vem botando mais gente no estádio, Exatamente. até chegar uma Arena Amazônia lotada. Sim. 44, 45 mil pessoas, quase todo jogo, e o jogo do acesso. Isso aí foi muito acompanhado de perto, toda a imprensa, né, acompanhou, relatou toda a dificuldade que nós tivemos lá. E aí, no jogo da volta, foi uma mobilização. É uma coisa que eu nunca vi. Pegou a Manaus Mania. Pegou a Manaus Mania. Olha, nós levamos assim,
para sair do hotel, que era perto, até a Arena Amazônia, nós levamos quase 40 minutos. Tanto que nos 2 outros jogos, contra a Jacuipense e contra o Brusque, foi com batedor, porque a torcida queria carregar o ônibus, tipo assim, levando o ônibus, literalmente empurrando o ônibus para o estádio. Aí chegou um momento lá que o gerente, um caso, né, viu que nós poderíamos atrasar, ligou lá e aí veio 2 batedores, entramos na contramão lá, porque a Arena Amazônia estava impossível de entrar pelo acesso normal de tanta gente. Foi uma surpresa muito grande e aí fomos para esse jogo decisivo e eu tenho que ressaltar a importância que, agora já falando pelo lado tático, né? Eu trabalho com meu filho, Lucas Fajardo, né, e o Guilherme. Eles fizeram a pós-graduação em Viçosa de futebol. Essa geração, ela traz para a gente que a gente fala raiz, né, que está desde a época de 78 jogando futebol. Essa geração traz para nós informações assim dentro do dia a dia, porque em nenhum jogo eu joguei sem conhecer o adversário. Eu sempre tive dentro do núcleo de análise de desempenho, passado pelo Lucas e pelo Guilherme, toda a informação do adversário. E uma curiosidade, nesse jogo da volta, talvez as pessoas nem saibam disso, a gente via que o Caxias tinha muita posse de bola, tanto lá como nos outros jogos. Aí eu peguei uma curiosidade e pedi para o Lucas pesquisar quais as posições de origem dos 4 jogadores do meio de campo que tinham maior posse de bola. Eram 3 meias e um segundo volante. Então, quer dizer, não tinha ninguém ali que marcasse. Então, aquilo lá me chamou muita atenção. Eu treinei a semana inteira para não deixar o Caxias ter a posse de bola. Pressão pós-perda. Nós perdíamos a bola, nós tínhamos que fazer uma pressão, recuperar a bola para ter a bola de novo. E, logicamente, um clima todo favorável, com 44 mil pessoas, um ambiente diferente, muito calor, né? Então, assim, eles aguentaram até o primeiro tempo, essa pressão que nós fizemos. Encorajei muitos atletas de buscar um enfrentamento de 1 contra 1, porque, na verdade, 3 meias e um segundo volante no meio campo não é como zagueiro, não é como um primeiro volante. Eles estão ali mais para fazer uma parede, mas não sabem marcar. Então, nós tivemos, assim, com essa medida tática, nós tivemos quase 70% de posse de bola e foi 3, com toda a simplicidade e humildade, foi pouco. Entendeu? Nós fizemos uma partida excepcional. Foi o segundo tempo, na sua opinião, foi reflexo do primeiro. Sim. Que eles tentaram segurar ali e foi o famoso água na pedra. Sim. Batendo até... Nós pressionamos muito, né? Nós pressionamos muito, assim, nós não queríamos deixar o Caxias com posse de bola, que é a hora que os caras são muito bons jogadores de alto nível, jogadores que jogaram a Série B de brasileiro. Então a gente não deixava eles com a bola, porque nós treinamos o tempo todo, perdeu a bola, faz a pressão pós-perda, recupera, tira da área, da zona difícil de atuar, joga para trás, vamos ter essa posse de bola. E fomos encurralando o Caxias, encurralando, aí saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, podia ter sido o quarto, o quinto. Então, assim, foi uma mobilização extra-campo, mas também teve muito também do que foi o estudo do jogo. E realmente foi muito emocionante, eu te falar a verdade, assim, no futebol há muito tempo, porque, queira ou não, era uma região esquecida pelo futebol, né? A região do Amazonas, né? Ninguém acreditava que a gente podia bater uma Caxias disputou a Série A do brasileiro, se não me engano, e, né, uma estrutura e tudo, então foi um congraçamento mesmo, né, de um trabalho realizado. E esse acesso, obviamente, deixou a torcida maluca. A torcida enlouqueceu. Manaus ficou pintada de verde e vocês foram no embalo para a semifinal. Me conta como é que foi viver essa emoção do acesso, os dias depois, o pessoal devia te parar na rua, você não podia nem almoçar em paz. É engraçado, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque até então, você me conhece, eu tenho, né, modo simples, né? Morava no hotel, almoçava num restaurante simplesinho lá, e todo dia lá. E depois do acesso, todo mundo me conheceu. Falou assim, vem cá, você que é o treinador do Manaus? Sou eu mesmo. Posso tirar uma foto com você? Posso. Então, aí assim, entra a garfada e outra era autógrafo. A caixa do restaurante, o caixa do restaurante, mais o garçom que servia. Até então, durante 5 meses, ninguém me conhecia, né? Então, assim, a partir do dia do acesso,
né, o restaurante todo, né, passou a me conhecer, era aquele alfajado, treinador do Manaus, tirou uma foto comigo, ia no táxi, pegava o Uber e tal. Então, assim, foi uma coisa mesmo, para mim, né, eu lido muito bem com essas coisas, assim, mas foi surpreendente. Eu não esperava que ele estava tão sofrido como esses 20 anos longe do cenário. Não é um estado tão importante da União, que é o Amazonas, mas no futebol, né? E foi assim, uma coisa que me tocou muito e que me fez até renovar o contrato agora para o ano que vem. E aí você vai para a decisão com o Brusque, 2 jogos duríssimos, empates e decisão nos pênaltis. Foi aquele castiguinho que não merecia o Manaus? Ou foi aquela coisa do futebol? Assim, a gente já tinha conquistado o objetivo era o acesso, ser campeão, obviamente, como você disse na época, ia ser a cereja do bolo. Sim. Mas realmente o futebol dá aquelas lições na gente para que a gente... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu podia falar aqui, fazer um discurso político aqui, né? Mas eu não sou assim. Logicamente, claro, o objetivo maior era subir, mas o objetivo que eu falo, que é a entrevista comigo, o objetivo meu é ser campeão. Então, assim, para mim, claro, houve algumas coisas que aconteceram na decisão que a gente sabe o que aconteceu. Exemplo, nós tínhamos os 2 nossos principais jogadores, o Hamilton e o Rossini. Rossini fez os 2 gols de lá, né? Então, quer dizer, os 2 foram os únicos que tomaram o cartão amarelo do jogo da final. Quer dizer, foi uma coisa meio estranha. Se você pegar hoje o primeiro gol do Brusque lá, 1 metro na frente de impedimento. É um campo igual em Nova Lima, por exemplo. Muito sufoco e tal. É impossível um Bandeira não ter dado aquele impedimento. Então, assim, as coisas não acontecem por acaso, entendeu? Então, quer dizer, aquele primeiro jogo tirou o Hamilton, artilheiro do nosso time, e o Rossini, que tinha feito os 2 gols do empate lá. Mas tudo bem. Fomos para o jogo, desfalcados os 2, remontamos a equipe e tivemos até os 37 minutos do segundo tempo com 2-1. Né? Inclusive as chances de fazer o terceiro, né? Tivemos. Sai o segundo gol e logo em seguida o Manaus tem, a gente acompanhou, obviamente. Eu pelo interesse pessoal e profissional, a gente acompanhou o jogo. E aí o Manaus tem a chance de fazer o terceiro e aí acaba sendo castigado no final. Não, esse 0 tem que ressaltar também. Não é grande equipe o Brusque. Uma grande equipe. Eu estudei o Brusque assim, eu sabia até a cor da chuteira dos jogadores, o que eles faziam, nós fechamos todas as jogadas, né? E até disse nós temos muita condição de ganhar, mas a única coisa que dá respiro para o Brusque aqui é se a gente tomar um gol. Se a gente fizer o primeiro e o segundo, eles não têm força para... Mas acabou que eles saíram na frente com 3 minutos, nós fizemos a virada. Uma grande reação. Uma grande reação. O Manaus jogou no nível que não vinha jogando na própria partida. Né? Exatamente. O Manaus muda, parece que toma um gol e muda a chave. 46, foi o recorde, né? Então, quer dizer, aquilo lá, a força que vem de fora para dentro é muito, muito grande, né? Aí nós conseguimos fazer 2-1, como eu disse, o Brusque é uma grande equipe e conseguiu empatar e foi para os pênaltis, né? Até nos pênaltis, para você ter uma ideia, né? A gente treinou pênaltis, desde que entrou no mata-mata, a gente vem treinando os pênaltis. E os 5 primeiros do Brusque e os 5 primeiros do Manaus fizeram, quer dizer... Eu achei que não ia acabar. Né? Acabou a primeira série, eu falei assim, nossa, todo mundo batendo bem demais. Exatamente. E aí acabou nos alternados, tivemos... eles fizeram, nós não fizemos, e confesso, igual eu falei, eu não vou fazer um discurso político, dói muito. Perder um título dói muito. E realmente... acabou o jogo, a gente ficou triste, chateado, mas depois sempre a diretoria chegou, falou, gente, eu sei que vocês estão chateados e tudo, mas o objetivo que a gente queria era o acesso, então está todo mundo de parabéns, a diretoria, né, falou que o objetivo maior é esse, e realmente reestruturou o Manaus em termos financeiros, né? Por exemplo, o Manaus... com esses jogos decisivos, entrou para o caixa do Manaus uma coisa assim que 2 milhões e tantos. Jamais Manaus imaginaria que... Jamais. Manaus teve líquida, né, uma renda líquida de 2 milhões e tantos, com esses mata-matas, com a Manaus Mania. O Manaus ficou muito conhecido ali, mais ainda na região norte e também... principalmente em Manaus, porque é um clube novo, né? Até digamos assim,
na prática, para a Arena da Amazônia, por exemplo, Ué. é uma grande coisa, é um grande negócio o Manaus ir bem, porque aí arrastou essa gente e o pessoal falando que ia virar elefante branco e tal, mostra que o povo ocupa e vai quando tem trabalho sério. Exatamente. Foi uma coisa, para ser sincero, foi uma surpresa para nós. Esses públicos lá da Jacuipense, do Brusque principalmente, e que foi o recorde, né? Bateu o recorde até de um jogo da Copa do Mundo, que era o maior número de pagantes, né? E esse jogo Brusque e Manaus, 44.800, quase 45 mil é o recorde. Então, assim, se a gente for ver de uma forma macro, né? Manaus, 6 anos atrás, não era nada. Hoje é um time que é tricampeão, é um time que está na Série C e um time que, como você falou, que colocou a Arena da Amazônia em uso, né? Que realmente, como se ia virar um elefante branco. E aí vem as conversas para renovação. Obviamente termina o campeonato, você quer dar uma descansada, você tirar a cabeça disso, mas tem sempre que pensar para frente. A diretoria, obviamente, deve ter te procurado e tal. E aí você estava dizendo aqui que até essa mobilização pesou. Para que você voltasse a Manaus e fizesse esse trabalho. Acredito também que tenha pesado a possibilidade de montar um elenco, né? Assim, nos últimos anos você vem, igual agora na Patrocinense, era você no início do campeonato, mas não tinha sido você que tinha montado o elenco todo. Pega o Manaus, já tinha o elenco montado, tinha que refazer e remotivar os jogadores. E para a Série D, como você disse, não teve muitas alterações, não fizeram nenhuma contratação. E agora, nessa época, já contrato renovado, finalzinho de outubro, início de novembro, é pensar no elenco que você quer. Olha, a gente tem que ser bem sincero, cada diretoria trabalha da sua forma, né? Então, assim, eu não posso negar para você que eu tive muitas sondagens, até clube de Série B, né? Chegamos a conversar e tudo, mas o presidente, igual eu falei, a gente tem um excelente relacionamento com o Giovanni, com o Mitoso, são pessoas que me receberam muito bem lá. Eu falei que eu precisava de pelo menos um mês para dar uma respirada e tal. Aí passou um mês exatamente, eles me ligaram, me fizeram a proposta e eu acabei aceitando, né, para retornar. Só que o clube tem uma política lá deles, que eles fazem a contratação, entendeu? Eu gostaria muito que fosse mais compartilhado, mas respeito, né, a forma como eles fazem a política do clube, né? Então, assim, só eu falei o tipo de jogador que é importante, né? O jogador da forma que eu uso na plataforma de jogo, normalmente 4-2-3-1, os extremas, jogador de força, jogador com saúde, né? E um centroavante nós já tínhamos não mais pivô, um centroavante com mais mobilidade, então um zagueiro que saiba sair jogando. E nesse ponto eles estão correndo atrás, né? Devemos ter 25, 26 jogadores. E essa parte mesmo das contratações é responsabilidade da diretoria. É assim que eles trabalham. Mas aí a sua parte vai ser dar a sua cara a esse time. Sim. E aí, que cara que você quer do Manaus 2020? Já pensou nisso? Parece um pouco com o de 2019? Tem que dar um passo à frente por causa da disputa nacional um pouco maior? Sim. Eu tenho falado isso para eles. Né? Eles renovaram o contrato com 14 jogadores. Por quê? Quando eu renovei meu contrato, eles já tinham renovado o contrato com 14 jogadores que ficaram. Entendeu? Eu já tinha feito 5 contratações. Então já tinha 19 jogadores que eles não queriam perder tempo. Eles achavam assim, quanto mais cedo fosse no mercado, mais chance que eles teriam de contratar jogadores de alto nível. É uma política que é até razoável, eu acho, entendo bem. Só que eu sempre disse para ele, é importante que a gente já tem uma base que sabe como, né, 14 jogadores trabalharam comigo, isso aí já é um grande passo. E eu falei que a partir daquele momento, é exatamente o que você disse aí, nós mudamos de patamar, entendeu? Nós mudamos de patamar, porque a Série D não é Série C, né? O Campeonato Amazonense, um clube igual o Manaus, 6 anos, tricampeão, você imagina bem, nacional, com uma potência, né? O São Raimundo está para subir agora. Todo mundo mirando vocês. É lógico. Então, quer dizer, não vai ser fácil, a partir do momento, né, que a gente sempre fala, né, quanto maior você vai chegando no cume da montanha, os ventos são mais fortes, né? Então, agora, pensar dessa forma, é o que eu tenho feito, esse alerta para eles, né, que cada vez mais, a partir do momento que você dá um passo à frente, as coisas ficam mais difíceis.
Então, esses objetivos da temporada 2020, você já traçou, são defender um título estadual, né? Sim. A Copa Verde, Sim. como é que você está pensando dessa competição? Então. Né? Que você vai ter oportunidade de conhecer a Copa Verde. Uhum. E a Série C. A Série C que vem aí difícil, mas a gente estava comentando antes da entrevista aqui, times tradicionais, é um grupo bastante difícil, você tem que viajar do norte para o nordeste, e é uma distância muito grande, o Brasil é continental. Sim. Né? Então, e tudo vai a Brasília, né? Nada é direto. Nada é direto, né? Tem esses meandros todos, como é que você está projetando os objetivos da temporada? Então, o Manaus tem o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Copa Verde, que é como se fosse a Copa Nordeste, né? que é muito importante para os clubes do Nordeste, e tem uma Série C, que é onde que eu acho que é o foco principal. Então, assim, eu consegui manter a comissão técnica, né? Que eu levei e eu consegui manter. Então, já é o André, que é um auxiliar técnico espetacular, tem o Davidson, um preparador físico também. Então, quer dizer, a gente já está estudando, né? Eu já estou trabalhando aqui também, né? Da apresentação para esse novo grupo, né? Que é o modelo de jogos e outras observações importantes dentro das animações que a gente faz. Então, paulatinamente, a gente vai tentar fazer um grupo que seja forte fisicamente, que entenda o modelo de jogo, as fases do jogo. Como eu só ressaltar, o mais importante que eu vejo assim, na questão desses jovens que estão aqui estudando futebol, eu sempre falo isso, assim, eu tenho casos que eu lucro, como eu citei, né? Eles deram nomes, futebol hoje, o que aconteceu? Você for ir numa floresta e ter várias plantas e árvores lá que não tinham nome para aquilo. Você pega e dá um nome. É a mesma coisa o que esses rapazes hoje fizeram com o futebol, esses professores de futebol. Exemplo, que a gente falava, jogar no contra-ataque, né? Hoje tem um nome, o nome que eles fazem lá é transição ofensiva, entendeu? Fase defensiva, fase ofensiva. Então você tem que estar atualizado, o jogador tem que estar atualizado com isso, porque aquele momento, quando você está vendo o jogo na televisão, está acontecendo alguma fase do jogo. Isso aí ajuda. Como você se mantém atualizado? Como é que você procura estudar isso? É no dia a dia? É buscando conhecimento, por exemplo, com a sua equipe? Como é que você se mantém atualizado para poder dar esse passo? Buscando conhecimento, o tempo todo, buscando 24 horas. E como eu falo para você, não façam desde 78, que eu estou é o que eu gosto de fazer, e faço mesmo assim, me dedico 24 horas para ter o resultado. Como a pessoa fala, não conhece o bastidor do treinador, né? Igual, por exemplo, eu falava isso lá e eles riam de mim, assim, eu não conheço nesses 6 meses, apesar de Manaus e o Amazonas ser um lugar maravilhoso, eu não conheço um ponto turístico, entendeu? Eu ficava dentro do hotel, trabalhando o jogo, trabalhando o time adversário, passando as informações do time adversário. Eu gosto disso. Apesar de, você tem que sair do hotel. Não, eu quero fazer isso, é assim que vai dar resultado. Então eu procuro me atualizar. Por exemplo, o que eu vejo hoje no futebol. Né? Logicamente que tem os conceitos, mas você tem que colocar o seu conceito em cima. Hoje você tem que contratar entre o jogador técnico e um jogador mais atleta, você tem que contratar o jogador mais atleta. Porque o jogador técnico, às vezes ele vai te dar o melhor dele na fase ofensiva, de posse de bola, vamos dizer assim. E na fase defensiva que ele tem que marcar, ele não vai marcar ninguém. Cito aquele exemplo lá do Caxias. Lembra que eu falei dos 4 jogadores do Caxias? Que eles eram muito bons na fase ofensiva e na fase defensiva. O que esses caras te dão? Então, o jogador mais atleta, você tem a possibilidade muito maior de ter esse jogador em todas as fases do jogo. Na transição ofensiva, na transição defensiva, no jogo com intensidade, no jogo com força. O futebol hoje não é antigamente se corria 5 km, hoje você corre 12. Então, assim, você tem que buscar o jogador mais atleta, o jogador que realmente se cuida, o jogador hoje, de uma recuperação de um jogo para o outro, ele tem que se cuidar, não só a questão do clube, não, ele tem que procurar o seu suplemento, ele tem que contratar. Eu falo muito isso. Hoje nós já estamos monitorando todos os atletas do Manaus. O preparador físico já ligou, já entrou em contato com o personal treino do cara, para o cara não chegar acima do percentual, para a gente não perder tempo. Isso a gente já está trabalhando. Há um mês atrás eu estou em contato com o David, já em contato com o personal treino de cada jogador que foi contratado, para que a gente possa adiantar o trabalho.